Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Está começando mais uma resenha QSMS RS aqui no nosso canal. Eu sou Éder Santos, estagiário de QSMS RS, e toda quinta-feira a gente está aqui, eu e o professor Roberto Rocha, para compartilhar um conteúdo com vocês, profissionais da nossa área, de alguma forma tentar ajudar vocês com os conteúdos, com as lições aprendidas que os nossos convidados trazem aqui, ajudar a melhorar a gestão ESG, a gestão QSMS RS de vocês. E hoje a gente está aqui num cenário diferente para fazer uma resenha estilo podcast. Então essa resenha é gravada, mas você que está aí vendo no chat, coloca sua dúvida, seu comentário, que a gente vai responder aqui nas próximas resenhas e vai anotar tudo que vocês comentarem aqui para a gente produzir conteúdos com as dúvidas de vocês, ok? Hoje, o tema da resenha de hoje, o que é, gente? É um dos temas mais importantes da gestão ESG. No entanto, talvez seja o tema que tem menos conhecimento disponível por aí. O tema da nossa resenha de hoje é responsabilidade social corporativa, o S do ESG. Professor, mais uma vez aqui nesse lugar bonito, né? A gente fica até mais bonito aqui, né, professor? Bacana. Uma resenha sobre esse tema extremamente importante, né, Tite? Sem dúvida nenhuma. Agora, aquela velha história, não é só porque a gente está num lugar bacana, legal, vocês vão começar a pegar dinheiro, pedir dinheiro emprestado, né? Não é o caso aqui não, né? Nós é que estamos pedindo dinheiro emprestado para vocês. Éder, meu amigo, boa noite, meus colegas, minhas colegas de qualidade, saúde e segurança, meio ambiente, responsabilidade social e ESG. Muito bacana, nós estamos nesse estúdio aqui, legal, Curitiba. Aqui, ó, recomendo esse estúdio para vocês, tá? Mas não compita com a gente não, pelo amor de Deus. Vai para fazer outra coisa aí da área de vocês, mas nada com o nosso podcast aqui, com a nossa resenha de quinta-feira, que é sagrada, caminhando para os 3 anos já. Daí em setembro estamos fazendo 3 anos e quem te viu, quem te vê, né? Pouco a pouco nós vamos conquistando corações e mentes de vocês aí e sempre com a nossa máxima. Nada de mimimi, nada de trazer mimizento aqui. Aqui a gente só fala e a gente só traz do que pessoas estão fazendo, gente que sabe fazer. Pessoas que estão por trás dos relatórios de sustentabilidade, pessoas que estão por trás das métricas que as organizações apresentam com tanto orgulho por aí. E é um prazer estar aqui dentro desse estúdio maravilhoso, bacana, que luxo, né? Vamos ressaltar mais uma vez? Se alguém quiser pedir dinheiro emprestado, é pro Éder, tá? Não é para mim, não. Vamos lá. Tite, então, sobre esse tema, né, que a resenha, eu quero aprender muito essa noite, porque talvez dentro do ambiental, do saúde e segurança do trabalho, eu acho que responsabilidade social é o que eu menos sei e o que eu vejo também dos nossos colegas da área, talvez seja o tema que tem menos conhecimento disponível, a maturidade do conhecimento ainda é muito baixa sobre responsabilidade social corporativa, né, Tite? Então, começando já a nossa resenha com conteúdo sobre responsabilidade social corporativa, o que é, Tite? Na tua definição, o que é responsabilidade social corporativa? Não, Éder, não é nem na minha definição em si, tá certo? Eu leio muitos artigos, o pessoal, somente jornalistas, né? Ele tem escrito muitas matérias nas mídias aí, falando do S, né? E sempre tocam no tema de inclusão social. Mas dentro do ISG, responsabilidade social corporativa é muito mais e vai muito mais além disso. Como vocês conhecem a minha história, durante de 30 e poucos anos, trabalhando na área de segurança e meio ambiente e um pouco de responsabilidade social, mas na área mesmo de quando eu estava trabalhando com mineração, com as comunidades do seu entorno. E acontece que responsabilidade social corporativa é muito mais do que isso. E não sou eu que estou falando, não. Até porque existem algumas normas e algumas diretrizes que precisam ser seguidas. Hoje, uma empresa, para dizer que está dentro da responsabilidade social corporativa, ela precisa seguir. Precisa ter um termo forte, mas tem toda uma diretriz que mostra o caminho. A SA 8000, Social Accountability, tá ok. A ISO 26000
E aqui no Brasil foi criada a NBR ISO 16001, onde elas tratam um caminho e uma direção, onde tem uma série de quesitos em que vocês estão preocupados com a responsabilidade social corporativa devem estar seguindo. Dizer que a sua empresa tem responsabilidade social é uma coisa. Dizer que a sua empresa está dentro dos padrões e princípios da responsabilidade social corporativa de acordo com a SA 8000 e ISO 26000 é outra totalmente diferente. Porque o que nós assistimos muito no mercado? O famoso cherry picking que falamos outro dia na nossa resenha, né? Onde só mostra a cereja do bolo. Ah, eu pratico inclusão social. Ah, eu tenho uma equidade de gêneros, de raça. Sim. E seus KPIs de segurança, como é que vão, meu amigo? E a sua capivara na questão ambiental? Porque quando você passa pelo crivo da uma SA 8000, e que eu tenho uma consultoria que realiza esse trabalho, é muito interessante quando a turma do RH fala, mas Roberto, isso aqui é uma auditoria ambiental, é uma auditoria de segurança do trabalho. Não é não, gente. Dentro de todos os quesitos da SA 8000, por exemplo, ou da ISO 26000, 30% a 40% são perguntas relacionadas à segurança do trabalho. Gente, segurança do trabalho é responsabilidade social corporativa, sim. Outros 30%, 40% é sobre a questão de quê? Ambiental. Sim, cuidado. Todo impacto ambiental causa um impacto social que causa um impacto financeiro. E o resto das perguntas são a questão sobre sua comunidade e como é que os seus colaboradores interpretam e entendem a política da empresa. Como vocês estão vendo, ser uma empresa que está dentro da responsabilidade social corporativa não é fácil, não. Falar por falar, todo mundo fala. Não podemos esquecer o conceito deliberado pelas diretrizes do Banco Central Europeu em que pratica, explica. Exatamente. Tígia, tu que trabalha ali, não estou dizendo que o professor é velho, né? Mas tu já tem quase 40 anos de experiência na área de QSMS e RS. Nessa jornada aí de 40 anos de trabalho na área, quando é que tu foi realmente que tu entendeu o que significa na realidade responsabilidade social corporativa? Foi no tempo de África? Conta pra gente um pouco dessa história. Realmente foi no tempo de África, sem dúvida nenhuma, né? Depois de 3 décadas trabalhando nessa área, eu fui convidado a exercer uma vice-presidência de ESG por um dos maiores fundos de investimento, cuidando do cluster, né, África Oriental, Oriente e Oriente Médio. E realmente eu vim com uma mentalidade, digamos assim, de mineração, tá? Em que a preocupação era com a comunidade à sua volta, doando cestas básicas, pintando escolas, dando um gerador. E quando fui trabalhar com ISG, a turma que eu te respondia falou, não, Roberto, ISG é deixar um legado tanto para os seus profissionais que trabalham internamente e para as pessoas, seus stakeholders em volta dessa comunidade. Porque o que nós assistimos? Instalamos uma hidrelétrica, uma PCH, instalamos um parque eólico, um parque fotovoltaico, uma fábrica, uma rodovia, um porto. Fica a pergunta no ar que me incomodou bastante. Quantas pessoas da comunidade à sua volta daquele projeto de bilhões de dólares você treinou, capacitou e contratou para trabalhar na sua indústria? Ou no seu parque eólico, ou na sua PCH? Por que eu tenho que trazer a senhora, com todo respeito, que serve o cafezinho, de Nova York? Por que não treinar e habilitar essas pessoas que o nosso negócio está impactando socioambientalmente e habilitarmos e contratá-lo? Aí eu comecei a notar e eu vi que é muito diferente filantropia e caridade, que não tem nada a ver, que são importantíssimos e todas as empresas devem ter um programa de filantropia e caridade forte. Mas não tem nada a ver com a questão do ISG. ISG na parte social é deixar um legado.
treinamento, qualificação, se preocupar com a salubridade do seu colaborador, com a questão de saúde mental, qualificá-lo da mesma maneira que deve fazer com as comunidades à sua volta. Excelente, Tite, né? Tu falou que ESG não é filantropia, responsabilidade social não é filantropia, não é caridade. No Brasil, eu acho que tem muita confusão com as empresas que praticam muita filantropia e caridade, e eu acho que não vejo muita empresa aplicando a responsabilidade social corporativa. Como é que tu vê, então, essa área dentro do Brasil? Seria a área mais imatura dentro das letrinhas do ESG, ou a gente já está progredindo nesse sentido? Eu não chamaria de imatura, eu chamaria que tem um nível de maturidade um pouco baixo em compreender a essência do ESG. Não, nós já vemos muitas empresas preocupadas com isso quando elas investem aonde? Na segurança do trabalho. Quando elas investem aonde? No treinamento e qualificação dos seus colaboradores. Então você já vê assim. Não posso deixar de mencionar que filantropia e caridade são fundamentais para uma empresa. Primeiro, para criar um senso de pertencimento dos seus colaboradores com as questões da sociedade, da demanda da sociedade. Que isso faz parte do conceito de sustentabilidade, atender às demandas do planeta e da sociedade. Fundamental. Mas, ao mesmo tempo, dar mais atenção, dar mais propensão ao quê? Ao pessoal do RH, em que tenha tempo, custos, que são incluídos nas suas verbas de CAPEX ou OPEX, para treinar e qualificar a sua mão de obra. E, de repente, estender até as suas famílias. E não esquecer as suas comunidades à sua volta. Nós não podemos esquecer que antes do ISG, ele era chamado de SRI, Social Investment, Responsible Social Investment, investimento com responsabilidade social. É o acrônimo antes do ISG. Por quê? Quando ele foi batizado com ISG, a ideia inicial o quê? Apoiar as empresas aos novos projetos na sua instalação, o cuidado com o investimento social responsável, ou seja, olhar para as comunidades impactadas. Até então, vamos construir uma estrada, vamos construir um prédio, vamos construir uma fábrica, passa a máquina e bota a comunidade para qualquer lado. Não existiu o carinho e a preocupação com a comunidade, com o barulho que a sua indústria faz, com os odores da sua estação de tratamento de efluentes produz. A comunidade que se lance, que se dane. Vamos satisfazer o prefeito, vai criar ICMS, vamos criar empregos e termina aí. Não. Isso não é responsabilidade social corporativa. Essa é a diferença e esse é o legado das empresas que estão adotando os princípios dos processos do ISG. Excelente, excelente deixar essa clareza assim para a nossa audiência aqui. Eu quero ver vocês comentando aí no chat, ó. Comente aí no chat, porque embora não seja ao vivo essa resenha, a gente vai estar aqui ao vivo e também vai pegar as principais dúvidas de vocês e transformar isso em conteúdo. Então a gente quer ver esses comentários aqui no chat bombando, ok? Tito, a gente falou de algumas normas, diretrizes de responsabilidade social e corporativa. Tu falou da SA 8000. Da SA 8000, da ISO 26000 e falou da brasileira, da NBR ISO 16001. Isso. E também tem a A1000, né, que é outra norma de responsabilidade social corporativa. Podia, para quem está iniciando na área, assim, falar um pouquinho sobre as diferenças ou complementariedades entre essas normas, assim, para quem está pensando em aplicar alguma dessas diretrizes da empresa. Poderia comentar assim, qual tu indicaria, como começar, algumas características de cada uma delas? Eu sei que tem uma que é bem difícil e que só tem uma ou duas empresas no Brasil certificadas, né? Até onde eu sei, tinha uma ou duas empresas no Brasil que tem a certificação da SA 8000, tá certo? Bem, a SA 8000, como a ISO 26000 e a 26000, elas são muito parecidas. Como eu falei para vocês, tem muitas perguntas relacionadas à segurança do trabalho, muitas perguntas relacionadas à questão ambiental e ao entorno das comunidades. A 16001, que é uma norma brasileira, que tem fins de certificação, tá certo? Ela já é mais
abrandada, digamos assim, ou mais adaptada à realidade brasileira, tá certo? Então, mas as três praticamente têm a mesma direção, vamos colocar assim. Mas a SA 8000 é muito mais criteriosa nesse sentido. Tanto para você ter uma ideia, que na Europa, quem tem a SA 8000 é considerado o must do must de comprovação que está dentro dos critérios da responsabilidade social corporativa. Isso não tem a dúvida mesmo, porque eu vivi este momento. Agora, a A1000, que surgiu logo depois da SA 8000, mais ou menos com alguns anos de diferença, ela veio mais para auditar, para verificar que se esses relatórios de sustentabilidade publicados estão dentro desses critérios de responsabilidade social corporativa também. As pessoas entendem que essas certificações é só social. Éder, meus amigos, o que é social para você dentro de uma organização? Quer dizer, porque você dá um treinamento para o seu colaborador, a parte de segurança do trabalho fica de lado? Trabalhar em ambientes insalubres? A parte de saúde mental fica de lado? Não. Todo esse conjunto faz parte da responsabilidade social corporativa. Por isso essa preocupação de participo, estou dentro de uma empresa, tem responsabilidade social corporativa? Sim, mas você tem que estar bem na questão de segurança do trabalho, estou dando um exemplo, bem na questão com RH, relacionamento entre as pessoas, transparência, governança, e na questão ambiental também. O que adianta você produzir tudo isso, trabalhar tudo isso, e a sua estação de tratamento de efluentes joga o que bem quiser dentro dos rios, dos oceanos, os seus resíduos são jogados em qualquer lugar, entrega a uma empresa de licenciada, espero que seja licenciada, né, gente? Para coletar os seus resíduos, e onde é que ela joga? O que ela faz com isso? Então, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, e sem dúvida nenhuma. Então, a A1000 ela está mais voltada para verificar se os seus relatórios de sustentabilidade ou as diretrizes publicadas em sua política estão de acordo realmente com essa questão social. É interessante, interessante. E qual que tu indicaria, para quem está começando? Ou vai depender tudo da materialidade do negócio, do tipo de negócio, ou tu indicaria alguma que é mais fácil de seguir ao menos algumas diretrizes dela? Que seja mais fácil, sem dúvida nenhuma, 16.001 brasileira. Essa, sem dúvida, seria mais fácil de seguir. Porque ela é bem, digamos assim... Não, vamos botar essa maneira. Mais fácil. Tá certo? Vamos, é a minha sugestão. E quem quer ir pro pau mesmo, quem quer brigar, botar cara a tapa, vai para a SA 8000. Não tô falando para se certificar não, hein? A ISO 26000 não é certificável, tá? Graças a Deus. Tá ok? Esse tal de certificação, eu tenho um pé atrás com certificação, mas fica para outra matéria outro dia, e os inimigos de plantão me apedrejam depois dessa matéria que a gente falar um dia aí, esse podcast, né? Mas a SA 8000 é braba. Essa é difícil. Se quiser ir pro pau mesmo, vai para a SA 8000. Mas se quiser uma certificaçãozinha, bonitinha, cheirosinha, fica na 16.001 que está de bom grado. No curso de gestão ESG e sustentabilidade, quais dessas normas que são abordadas no curso? Não, em nosso curso nós falamos de todas elas, falamos dos itens dela, SA 8000, 26.000, 16.000 e A1000. Não, no nosso curso de gestão estratégica e ESG, que eu espero encontrar vocês lá. Nós falamos de todas essas normas. Inclusive, nós damos o checklist delas, né? Checklist, exatamente, tem o checklist. Nós demos a checklist. E dentro dessas exigências, né, tem as diretrizes dessas normas, mas dentro do ESG, das exigências dos investidores. Os indicadores e métricas de responsabilidade social corporativa, eles são definidos pelo investidor ou tem alguns indicadores padrão que estão nessas normas? Assim, quem que define essas normas? É o investidor, ou se tu seguir alguma dessa norma, pode dizer que eu já sou ESG dentro de responsabilidade social? Não, excelente pergunta sua, tá? Porque as pessoas às vezes se seguram numa norma, né? E o que é ESG, gente? É o risco financeiro do negócio. Não é binário, sim ou não. E quem determina o que é importante é o investidor.
os fundos europeus, por exemplo, têm um viés muito mais social do que nada. Os fundos de investimento americanos, eles ligam e olham muito para a questão de governança e a questão ambiental, por causa de legislação e tradição. As empresas europeias são empresas que vêm de famílias, de grupos familiares. E realmente a Europa tem uma visão social nesse sentido. E o americano, os grupos americanos, não estou generalizando, é esse que eu conheço, tá, gente? Pelo amor de Deus. Taquem pedra, mas taquem pedra com consciência. E os fundos americanos, eles são muito mais focados na visão se existe uma governança bem realizada, bem trabalhada, e na questão ambiental também. Então, o que eu sempre digo, o ISG, o investidor é soberano nos seus critérios. Vocês podem escrever a norma que você quiser, que aliás o brasileiro gosta de escrever norma, né? A norma que você quiser, mas quem decide no final é o investidor. Eu quero que vocês prestem atenção nesta métrica, neste critério. Na minha visão, isso é importante. Não vai ser uma norma que vai dizer o que eu tenho que olhar, não. Mas existem as diretrizes dessas normas que nós estamos falando aqui agora. Eu acho que tem um case, Títia, teu, de uma consultoria que tu fez, um cliente teu, era um fundo, eu acho que é europeu, que vale a pena a gente contar aqui para a galera sobre uma das exigências que ele fez, se não me engano, uma fazenda de café que ele fez. Ah, sim, bem lembrado, Éder, bem lembrado mesmo. Um fundo de investimento me procurou, pedindo que eu realizasse uma due diligence de nível de maturidade ESG, porque ele queria adquirir fazendas de café aqui no Brasil. Eu preparei minha lista de verificação, meu checklist para eles. A maioria delas não foi eu que inventei nada, pelo amor de Deus, gente. É baseado na experiência trabalhando para o fundo lá fora. São perguntas que vêm do Banco Mundial e outros bancos e outros fundos também. E ele falou, Roberto, legal, sua lista é por aí mesmo, tá? Mas eu gostaria que no seu questionário fosse incluído e você verificasse em loco se os filhos de funcionário dessa fazenda tinham sapato. Se os filhos de funcionário estavam em colégio, em que anos estavam, se estavam de acordo com a legislação brasileira. E se existiam sanitários, banheiros dentro de casa. E aumentasse o peso dessa nota na minha avaliação de due diligence de ESG. Então você vê que este fundo europeu tinha uma preocupação com a questão da educação dos filhos dos funcionários, se eram bem vestidos, se tinham sapato e se tinham banheiro em casa. E esse critério para eles é importante. Você não vai achar isso em nenhuma norma. Não vai. Mais uma vez, ratifica o que eu venho falando desde o início. O investidor é soberano sobre os critérios de avaliação de maturidade de ESG. Não tem nenhuma norma que dita uma regra restrita e estrita. Estamos entendidos? Isso é bom porque tem muita, especialmente agora no Brasil, né, tem muitos selos ESG sendo criados. Tem uma norma agora de ESG da BNT. Eu acho que esse teu exemplo mostra que fica difícil, né? Ter uma norma, ter uma certificação ESG, porque o investidor é soberano, é ele que vai definir o que tem prioridade, os pesos que ele vai dar em cada uma das áreas do ESG, né, Titi? Então é difícil ter uma certificação ESG, né? Uma padrão, digamos assim. Éder, se você for estudar quando começou a surgir o ESG, que já está para fazer 20 anos, mais ou menos, tá? E quando você vê as origens do ESG, começaram nos anos 60, lá, com a preocupação da Securities Exchange Commission, a Bolsa de Valores americana, alertando aos acionistas para cuidado com empresas que não praticam a responsabilidade social e ambiental, você vai ver que nunca existiu livros sobre ESG, nunca existiu norma sobre ESG, tanto que quando nas minhas aulas todo mundo pergunta de bibliografia. E de repente, aqui no Brasil, temos meia dúzia de livros de ESG atualmente, e temos uma norma que ela
diz que ela é sobre uma orientação das práticas de ESG. Até então nunca existiu isso no mundo. Se vocês pegarem as 1.200 diretrizes que foram elaboradas ano passado pelo Banco Central Europeu, é o mercado financeiro ditando as suas regras, ditando suas diretrizes. Não tem nenhuma norma escrita, não tem uma certificação. E eu estou vendo consultorias venderem selo ESG. Eu estou vendo consultorias certificando a empresa de ESG. Ridículo, muito ridículo isso. Quem define é o investidor, ele é soberano. Um questionário de um banco que você recebe não é igual ao questionário de outro banco que você recebe, e você já deve ter recebido vários questionários. Porque cada um tem um viés, tem uma visão. E outra coisa, se ESG fosse uma norma certinha, bonitinha, perderia toda a validade, porque o que é importante dentro de ESG? O que é material? O que é material para uma siderúrgica não é material para uma cimenteira, não é material para o agro. Então não tem. Tem muita subjetividade, tem muita visão do sistema e da materialidade do negócio. Selo ESG não existe padronizado. Não existe. Não tem como. É impossível. Uma pena que vemos surgir, assistimos surgir pessoas vendendo selo ESG. Continuem vendendo. Não tenho nada contra. É minha opinião. Perfeito? E pessoas dizendo de certificação e normas. Só aqui no Brasil mesmo. Teacher, pequenas e médias empresas, professor. Responsabilidade social corporativa em pequenas e médias empresas. Tu vê espaço para isso, para consultoria, para implantação, ou responsabilidade social é um tema mais direcionado para grandes empresas? Bem, se nós vamos pegar os recentes escândalos das vinícolas no Rio Grande do Sul, tá certo? Vocês se lembram dos escândalos das vinícolas do Rio Grande do Sul? Todas acusadas, não estou dizendo que foram condenadas e foi provado, pelo amor de Deus. Todas acusadas de utilização de trabalho escravo pelas condições de trabalho que os seus funcionários estavam trabalhando, morando, etc. São médias e pequenas empresas familiares. Então, respondendo a sua pergunta, qualquer empresa que queira atender às demandas dos seus produtores, tá? E das pessoas, das empresas que compram seus produtos e seus serviços, precisam se adequar e precisam olhar a responsabilidade social corporativa com mais carinho, sem dúvida nenhuma. Estamos falando tanto de direitos humanos está direcionado só para grandes empresas? De maneira nenhuma. Direitos humanos estão inclusos desde do profissional que tem a sua barraquinha de cachorro-quente na esquina até um grande multinacional de fabricante de refrigerantes. Mas, graças a Deus, com o efeito da corresponsabilidade, os grandes compradores de produtos e serviços estão pedindo, estão analisando, avaliando as pequenas e médias empresas quanto a essa questão. Porque senão, você que tem um restaurante, você vai servir um vinho, vai servir um refrigerante de uma empresa que é acusada de poluir o meio ambiente, de uma empresa que utiliza trabalho infantil? São para todas as organizações, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E você, profissional de QSMS, você precisa se qualificar para ajudar a atender as empresas nessas demandas de responsabilidade social corporativa, porque o Tito já falou um pouquinho, na minha opinião também aqui é um dos temas que os profissionais de QSMS e RS menos têm domínio sobre o assunto, né? É a minha opinião, né, Tito? O que tu acha? Não, é questão de narrativas da empresa, até de filosofia. Ali se limita a doar máscaras na época do Covid, se limita a doar isso. É muito mais do que isso. É você treinar, qualificar e dar emprego, dar mão de obra que está ao seu lado, no muro ao lado, e não trazer gente de fora porque você não quer investir em qualificação. Tem vários exemplos, é muito mais amplo do que parece. Titi, tu viveu bastante, trabalhou em diversas empresas, de diversos ramos de atividade, em diversos locais do mundo também, né? Eu acredito que tu tenha alguns causos, né?
causos relacionados com responsabilidade social corporativa, né? Alguns erros, algumas lições aprendidas na tua gestão que talvez vai ajudar ali aquele profissional de QSMS que está nos vendo a nossa resenha. Eu queria que tu comentasse alguns casos de responsabilidade social que tu errou na tua gestão. Eu sei que tu gosta de compartilhar as lições aprendidas até para você não cometer esse erro. Teria algum um ou outro caso que tu acha que vale a pena compartilhar para o pessoal entender na prática assim, esse erro e para eles ficarem atentos na gestão deles? Eu teria milhares, Éder. Eu tenho muito mais erros e acertos na minha vida profissional do que qualquer coisa. Muito mais erros e acertos mesmo. Agora, eu aprendi a trabalhar com gestão de lições aprendidas, né? Para não errar mais, né? Dizem aí por aí a fofocaiada aí que o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Mas tem gente que gosta de, até hoje de meter o dedo na tomada ou meter a mão no fogo para ver se toma choque ou se queima, né? Mas o maior erro que eu tenho foi logo 6 meses depois, já assumindo vários projetos na África e na Índia, e eu trouxe métricas para o meu conselho que o pessoal interrompeu antes de apresentar minhas métricas, no meio da apresentação das minhas métricas, falando: não, Roberto, eu não quero saber quanto eu gastei para pintar uma escola. Eu não quero saber. A minha pergunta é clássica, Roberto. Nunca mais me esquecer isso. É o único que eu vou dizer para vocês que me marcou muito. Quantas pessoas no seu projeto do Malau e da Tanzânia você treinou, qualificou para trabalhar no nosso projeto? Quantos soldadores, quantos motoristas, quantos cozinheiros você treinou e qualificou no nosso projeto de biogás na Índia, na cidade de Pune, que estão trabalhando com a gente? E eu não tive resposta para eles. Porque o que eu fiz? Doei merenda, doei carteira para a escola, pintei a escola. O que todo mundo faz. Mas não tive um programa de treinamento e qualificação de mão de obra para absorver nos meus projetos de bilhões de dólares. Pessoal, ó, lição aprendida número 1 do Roberto Roche. Outra lição que eu queria que tu compartilhasse, teacher, é relacionamento com comunidades, né? Muitas empresas são pegas de surpresa porque não avaliaram esse risco social, né? Tu tem algum case assim de problema que tu teve que paralisar a obra ou deu um problema grande porque tu não avaliou muito bem esse risco social com as comunidades? Primeiro de tudo, eu tenho um que eu vou contar para vocês agora, que foi uma demissão 19 ou 20 da minha vida. Não sei, eu às vezes era demitido de manhã, depois de tarde me recontratava, o cara botava a mão na cabeça, ou levava uma mijada do presidente e mandava me engolir, né? Primeiro, um diagnóstico socioeconômico é fundamental da comunidade que está à sua volta. Segundo, mapear os stakeholders e classificá-los e entender seus stakeholders. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu aprendi isso a duras penas, tá? Mapear meus stakeholders e trabalhar em cima do diagnóstico socioeconômico da comunidade. Estávamos construindo uma hidrelétrica em Uganda e mobilizamos, tínhamos que transferir uma pequena cidade com mais ou menos 2.000 pessoas. Pequena cidade, né? E foi um trabalhão muito difícil, Éder, porque transferir cemitério, transferir igreja, uma mesquita, tem toda uma série de regulamentos e tradições a serem respeitadas, tá? Depois de ter feito isso, as máquinas prontas para passar em cima das casas antigas, uma senhora líder da comunidade resolveu voltar para a casinha dela, onde a mãe, a avó, os tataravós viviam, e ela se sentiu que ia morrer. E ela deitou na cama e falou: eu gostaria de morrer na cama onde a minha avó, minha mãe morreram e eu nasci. Bem, gente, o diretor de operações, todos os encarregados, máquina ligada, pronto para passar a máquina na comunidade, eu falei: não vai passar. Botei o pé firme. Eu era diretor, com diretor eu tinha tanta moral quanto eles e poderes quanto eles, e pediram a minha cabeça. De repente recebo uma comunicação, acho que foi de Londres ou Paris, falaram: você está demitido. Eu, grande merda,
Já fui demitido outras vezes, vou procurar emprego, é a vida. Gente, horas depois recebe-se uma outra ligação. Não, o Roberto fica. Não, fica demitido, vai ficar demitido até o final do projeto, vai ficar aquela fofocaiada, aguenta ele, engole ele. Muito bem. Essa senhora veio falecer 2 ou 3 dias depois. Foi enterrada onde ela queria ser enterrada e as máquinas começaram a demolição da cidade. Vamos para a inauguração. Chama presidente, chama prefeito, deputado, senador, chama os generais do país, as milícias, os senhores da guerra, que mandam muito mais, os warlords, mandam muito mais do que presidente em país africano, geralmente, tá certo? Principalmente no interior. E um senhor warlord falou para o meu presidente, eu já era que eu já estava demitido, eu acho, naquela época, que se eu não tivesse feito aquilo, eles iam dar uma chuva de morteiros e iam entrar metralhando o nosso acampamento. Eu respeitei as tradições, entendi as dores daquela líder da comunidade, baseado no mapeamento dos stakeholders. A partir dessa notícia que chegou o presidente e a diretoria para a inauguração do alagamento da área, me reentregaram de volta. É importante conhecer quem são os stakeholders, conhecer a realidade deles e, como trabalho, classificar o nível de importância e influência que eles têm na comunidade. E grande aprendizado. Especialmente isso vale bastante aqui para o Brasil, que a gente tem zonas dentro de cidades que são dominadas por milícias, tráfico, e essa turma manda e desmanda mesmo, infelizmente. E você tem que entender onde é que você está trabalhando. Você tem que ter esse diagnóstico e classificar, mapear esses stakeholders por questão de influência e importância mesmo nas decisões do dia a dia. Senão no caso, pode receber bala, literalmente receber bala. Sem dúvida nenhuma. Teacher, eu deixei a melhor pergunta para o final da nossa resenha sobre responsabilidade social corporativa, que é contribuir de alguma forma para quem está pensando, não tem uma gestão estruturada de responsabilidade social, está querendo iniciar, estruturar uma gestão de responsabilidade social corporativa na sua empresa. Pergunto para ti, professor, quais são os primeiros passos para estruturar uma gestão de responsabilidade social? Diagnóstico, mapeamento de stakeholders. Para quem está nos vendo ali, o que tu podia dizer? Algumas dicas para quem está começando, quer estruturar uma gestão. O passo a passo, qual o passo a passo que tu diria? Primeiro de tudo, Éder, conhecer o perfil socioeconômico dos seus colaboradores, ou seja, os seus stakeholders internos, e das suas comunidades à volta. Primeiro de tudo. Conhecer a área de influência, até onde vai o impacto socioambiental da sua operação, do seu ativo. E segundo, para ter o norte, pegue uma SA 8000, uma ISO 26000, uma 16001 e veja. E quarto, último passo. Qual stakeholder é mais importante? Não mais importante, retiro o que eu digo. Qual que tem mais influência e impacto na sua gestão de caixa, no seu impacto financeiro da sua empresa? É o seu maior comprador de produtos, de serviço? Pergunte a ele o que ele acha. O que é material ao seu negócio? E a partir daí você traz a sua estratégia. Então, com essa dica final do professor Roberto Roche, a gente está acabando nossa resenha de hoje, nossa resenha gravada. Espero que tenha bastante comentário e pergunta aí no chat, porque a partir dessas perguntas e comentários, a gente vai fazer conteúdos para você aqui no Gestor de QSMS. E lembrando, né, professor, que semana que vem, dia 27, 28 e 29 de junho, terça, quarta e quinta da semana que vem, tem um workshop Gestão ESG na Prática. No workshop vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade social também, Teacher. Comenta para o pessoal, então, o que a gente vai abordar dessas 3 noites de workshop Gestão ESG na Prática, que já virou um sucesso aqui no nosso canal. Olha, não só de responsabilidade social corporativa, mas uma questão ambiental e de governança. Nós vamos falar sobre esses pilares e outras métricas e KPIs importantes e dar uma direção para vocês que vão nos assistir nesses 3 dias
por onde começar, que caminho que se quer seguir. E lembrando, gente, não precisa ter formação específica em nenhuma área. Precisa sim ter visão ampliada e entender, principalmente, o que é material e a importância dela na perenidade dos negócios. Eu espero vocês dia 26, 27 e 28, nesses 3 dias, um curso inteiramente gratuito, vai estar online para você, disponível no YouTube e aberto para perguntas e dúvidas. Perfeito, gente? Eu vejo vocês até lá. Obrigado, Éder. Obrigado. E lembrando, é 27, 28 e 29. 26 e 27 é o nosso simpósio SG em Curitiba, em outubro. É verdade, é 26 e 27 eu não tô... Eu tô confundindo as datas. Desculpe, é a velhice. Perdão. 26 e 27 de outubro também tem evento presencial em Curitiba que a gente vai querer participação de todo mundo lá, mas a gente vai falando mais sobre o evento, sobre os palestrantes ao longo dos próximos meses aqui no canal. E lembrando que toda quinta-feira tem a resenha, essa resenha que você está vendo aí, ao vivo para você, sobre conteúdo importante da gestão de ESG, gestão de QSMS RS. Hoje foi sobre responsabilidade social corporativa. Na próxima semana vai ser o evento e na próxima semana vai ter uma resenha sobre um tema importante. Então, se você não está inscrito no canal ainda, vai ali, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque é importante que o YouTube vai entender que essa resenha é relevante, espalhar esse vídeo para mais gente. Então é importante você clicar com força ali no polegar para cima, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque daí o YouTube te avisa, sempre como um conteúdo de valor como esse entrar no ar, o conteúdo vai te avisar antes para você não perder nada do que a gente faz aqui no canal, ok? E lembrando que já faz 3 anos que a gente está produzindo, quase 3 anos que está produzindo conteúdo aqui para você, tá? E se por acaso você não está inscrito no workshop, aqui embaixo na descrição do vídeo deve ter um link aqui para você entrar e realizar sua inscrição. Lembrando que o workshop é online e gratuito. Terça, quarta e quinta, sempre às 21 horas, ok? A gente aguarda você lá. Então, professor, nos vemos ao vivo na semana que vem. Pessoal, deixe as suas dúvidas aqui, se inscreva no workshop, vai anotando suas dúvidas que a gente vai tirar ao vivo, terça, quarta e quinta-feira da semana que vem, às 21 horas. A gente se vê, então, na terça-feira que vem para a primeira noite do workshop. Espero você, gente. Até lá. Tchau, pessoal.